E se o Deus sobre o qual discutimos, fosse maior do que nossas discussões? Ao longo da história, cristãos e muçulmanos frequentemente foram descritos como divididos, pela teologia, pela cultura, pelo conflito. Mas muito antes dessas divisões, houve um começo compartilhado. Tanto o cristianismo quanto o islamismo rastreiam sua fé até Abraão, um homem lembrado não pelo poder ou conquista, mas pela confiança em Deus. De Abraão vieram 2 filhos, Isaque, nascido de Sara, e Ismael, nascido de Agar. Suas vidas seguiram caminhos diferentes, mas ambos receberam a bênção de Deus. No relato bíblico, Deus promete a Isaque uma linha de aliança. Mas ele também fala claramente sobre Ismael, que ele também seria abençoado, que ele também se tornaria um grande povo. Na tradição corânica, Abraão é honrado como um monoteísta puro, e tanto Isaque quanto Ismael são lembrados com dignidade. A história não começa com rejeição. Começa com fé. Com o tempo, a história adicionou camadas, tradições, interpretações, leis e doutrinas. E com elas vieram desacordos. Mas antes de qualquer desacordo, havia uma convicção compartilhada, que há um só Deus, soberano, eterno e além do controle humano. Os cristãos o chamam de Yahweh. Os muçulmanos o chamam de Alá. Linguisticamente, esses nomes não são rivais. Alá simplesmente significa o Deus em árabe, e cristãos de língua árabe usam este nome muito antes do surgimento do Islã. A pergunta, então, não é se esses nomes se referem a deuses diferentes, mas como cada fé entende o Deus de Abraão. E aqui, a honestidade importa. Cristianismo e Islã não ensinam a mesma teologia. Eles diferem profundamente na forma como entendem a natureza de Deus, sua revelação, e seu relacionamento com a humanidade. Mas diferença não exige desprezo. Se Deus é realmente todo-poderoso, ele não precisa que temamos uns aos outros para defendê-lo. Para os cristãos, a vida de Jesus está no centro da fé. Não apenas seus ensinamentos, mas seu caráter. Uma vida marcada pela humildade, pela misericórdia, pelo perdão, pelo amor aos que não merecem, e até mesmo aos inimigos. Os muçulmanos também honram Jesus, conhecido como Isa, como justo, compassivo e enviado por Deus. Embora as crenças sobre sua identidade sejam diferentes, seu caráter moral é amplamente respeitado. E esse caráter nos confronta a todos. Confronta nossa raiva, nosso orgulho, nossa necessidade de estar certos. Ele faz perguntas difíceis: como tratamos aqueles que discordam de nós? Nossas convicções nos tornam mais gentis ou mais duros? Antes de a teologia ser debatida, o caráter é vivido. A fé, em sua melhor forma, não produz arrogância. Produz humildade. Não exige dominação. Convida à responsabilidade. Se acreditamos que Deus é soberano, então não precisamos de hostilidade para preservar a verdade. E se a fé é genuína, ela deve nos tornar mais compassivos, não mais divididos. Os cristãos são chamados a amar o próximo. Os muçulmanos são chamados a agir com misericórdia e justiça. Esses não são ideais pequenos. Eles moldam famílias, comunidades e nações. E eles importam mais onde existem desacordos. Talvez o maior teste da fé não seja quão alto ela é defendida, mas quão fielmente ela é vivida. Em um mundo rápido para polarizar, é fácil se definir pelo que se é contra. É mais difícil, e muito mais poderoso, ser definido pelo que se vive para. Como seria se os cristãos refletissem a humildade, a misericórdia e o amor ensinados por Jesus? Como seria se os muçulmanos refletissem a devoção, a disciplina e a reverência centrais em sua fé? O que mudaria se nos encontrássemos uns aos outros não como ameaças, mas como seres humanos buscando honrar a Deus da melhor forma que sabemos? Este não é um chamado para apagar as diferenças. As diferenças são reais, e importam. Mas o desacordo não cancela a dignidade. A ascendência compartilhada não apaga a convicção, e a convicção não exige hostilidade. Somos filhos de Abraão, não porque concordemos em tudo, mas porque a fé ainda importa para nós. E a fé, se é verdadeira, deve nos tornar melhores vizinhos.